Bom dia a todos, companheiros. É uma honra estar aqui, né? E um encontro como esse, companheiros, nos remete à esperança, do verbo esperançar. Vindo companheiros antigos, cabelos já grisalhos, né, Marcos? O meu não está tão grisalho porque eu rapo na zero, mas quando cresce um pouquinho ele aparece. E companheiros novos, militantes, nos remete à esperança, que é possível reconstruir o Partido dos Trabalhadores. Mas eu coloco uma palavra melhor, um verbo melhor. Ao invés de reconstruir, eu troco esse reconstruir por retomar. O PT precisa retomar o protagonismo. Nós somos o maior partido de esquerda do DF. Nós somos o maior partido de esquerda do Brasil. E nós somos o maior partido de esquerda da América do Sul. O PT não pode ficar escondido apoiando os candidatos, é claro, nas nossas coligações, isso é importante, mas se escondendo como se fosse só um apoiador. No futebol, no esporte, a gente usa uma expressão que é bem engraçada, mas ela é bem realista. Correr para não chegar. O PT não pode correr mais para não chegar. O PT tem que correr para chegar, ganhar e mudar a realidade da cidade, mudar a realidade de Brasília. E aí, só cumprimentar, agradecer ao nosso companheiro Jeová, aqui, a sua esposa, companheira, a todos os companheiros, e é uma alegria muito grande, velhinha, estar aqui com companheiros de várias idades, de várias gerações, nova militância que foi colocado aqui, né, que precisam retomar com a gente esse caminho da esperança, da reconstrução. Várias coisas foram colocadas aqui e são pertinentes. Como o companheiro Érico colocou, companheira Verinha, o companheiro Magela fez uma análise da conjuntura local, da conjuntura nacional e até mundial, falando do desarranjo que o governo neoliberal e de extrema-direita do Donald Trump causa no mundo, com os chamados tarifários, fazendo uma desordem a nível econômico no mundo, mas é a realidade que nós estamos enfrentando. Então, a gente precisa retomar esse protagonismo com o Partido dos Trabalhadores. E cada companheiro aqui, cada um, de cada grupo, é importante nesse processo. Porque aqui é a riqueza do Partido dos Trabalhadores. Aqui contém o conhecimento, a mobilização e a conscientização de fazer uma sociedade mais justa e igualitária. E isso perpassa pelo Partido dos Trabalhadores. Não fujamos à nossa grande responsabilidade de retomar o protagonismo do Partido dos Trabalhadores e trazer novamente a militância, de fazer esse partido, como foi colocado por vários companheiros, voltar a caminhar na periferia, a discutir nos núcleos de base, a discutir nas igrejas, a discutir nos movimentos sociais. Porque o PT, ele faz a diferença. Porque o militante, ele faz a diferença. Eu costumo dizer, companheiro Magela, que um militante, ele vai por mais de 1000 cabos eleitorais. Porque o militante, ele formula, ele questiona, ele busca o conhecimento, ele faz o debate e ele coloca as suas bandeiras com propriedade e com conhecimento. Já o cabo eleitoral, geralmente da direita e extrema-direita, não tem esse conhecimento. Então, o militante, essa é a maior riqueza. Nós temos um lema no nosso grupo, Verinha, e companheiro Haroldo e o Paulo, os companheiros que são da coordenação, que a maior riqueza, a maior estrela desse partido é sua militância. E o PT não pode ousar a duvidar disso. O PT não pode ousar a esquecer isso. Porque quando a gente esquece isso, quanto Partido dos Trabalhadores, a gente esquece e perde a nossa identidade de guerreiros, de lutadores, de transformadores da sociedade, de seres revolucionários. Jesus, o maior de todos,
ele foi o maior revolucionário que já pisou nessa terra. E aí, na falação da companheira ali, Lúcia, eu coloco, eu sou evangélico, sou progressista e sou revolucionário, porque Jesus é o maior revolucionário de todos os tempos. Ele revolucionou pelo amor. Jesus, ele pisou o chão da periferia. Pisou o chão da periferia. Se fez um Deus pobre, humilde, mas um Deus realmente generoso, que abraça todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas, que abraça a todos. E foi o maior revolucionário, porque Jesus ele lutou na época contra o sistema político, que era representado pelo Império Romano, e contra o sistema religioso, que era representado pelos sacerdotes, os fariseus judeus. E Jesus lutou e abraçou a periferia. Quando um governador, igual Iganês fala que não pisa onde o nosso companheiro e grande líder Lula, presidente, pisa, eu fico alegre. Porque o Iganês é uma figura neoliberal, empresário, totalmente de extrema direita, que não representa nada do que sonhamos, não representa nada do que queremos numa sociedade mais justa e igualitária. Então eu fico alegre e que ele não continue pisando, porque não vai ter espaço para ele. Porque esse partido, ele vai se reconstruir. Esse partido, ele vai retomar o seu protagonismo através da militância, que é a sua maior riqueza. Através, companheiros, aí já queria avançar em relação, companheiro Nelson, à questão do zonal de Ceilândia, nós trazemos uma proposta nesse coletivo nosso, Marcão, no sistema de rodízio. Rodízio nas direções zonais e regionais, para que não haja o conflito entre os próprios trabalhadores, e a gente viu aqui que é consenso em todas as falações, a gente precisa estar unido, né? Todos os grupos, todos os trabalhadores, e todos os grupos sejam representados, professor Nelson, nessa direção zonal, que sejam todos os grupos representados nessa direção regional. No nacional já tem um consenso, mas se puder caminhar sempre para uma chapa única, é importante. Porque, primeiro, gente, a gente entende uma coisa, que o momento é frágil do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. O PT, nesse processo de abrir mão do protagonismo durante várias eleições, cada vez vem sumindo, vem diminuindo. E qual é o nosso medo, quanto militante? É que, se continuar essa postura omissa, escondida e até às vezes covarde, daqui a 4 anos não exista mais o Partido dos Trabalhadores no DF, o que seria uma grande tragédia para nós e para toda a população do Distrito Federal. Então, a gente já encaminha aqui, professor Nelson, essa proposta do rodízio no zonal e a proposta do rodízio no regional. Só que colocar uma coisa muito importante. E aí eu acho que é consenso, né? E foi importante, como o Magela disse, a presença do companheiro Chico Vigilante aqui antes, e acho que tenho certeza que a história dele o classifica, né, como uma grande liderança desse partido, mas eu acho que o Chico começa a fazer uma reflexão, que essa postura, às vezes, de defender um PT não protagonista, um PT que só apoia um candidato, mas não coloque o nome, está cada vez mais, companheiro, fragilizando o nosso partido e fragiliza a militância. E fragiliza a militância, fragiliza o Partido dos Trabalhadores nesse processo. Então é consenso que tenhamos um candidato a governador do PT no Distrito Federal, se Deus quiser, o companheiro Magela ou outro companheiro que se apresente, mas acho que hoje é o nome que mais representa a militância. E outra questão, então devemos sim fortalecer, devemos compor, né, e devemos não abrir mão desse protagonismo, para que o militante retome o espaço que é dele, para que o partido retome esse protagonismo,
Não podemos ser o maior partido do Brasil, de Brasília, da América do Sul, o maior partido de esquerda do mundo, atrás, escondidos, atrás de candidaturas que não nos representam. E se você fizer uma reflexão sobre isso, se nós fizermos, até a nível de oposição é ruim. Porque a direita, a extrema-direita, ela olha e fala, opa, o PT está com medo. O PT está covarde. Por que o PT não colocou um candidato dele? Ele não tem tantos nomes, ele não tem tanta história, né, Verinha? Por quê? Por que o PT não colocou? Porque o PT está com medo de enfrentar a luta. E nós vamos falar para ele, cara, em bom som, nós não temos medo, nós somos guerreiros. Porque diz, companheiro, a música dos revolucionários, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E nós faremos o PT forte no Distrito Federal e no Brasil. Até a vitória, companheiro.